Fala, aluno Prime, seja muito bem-vindo a mais uma aula e finalmente nós iremos colocar agora a mão na massa e de fato começarmos a entender aqui todas as medidas que nós iremos aprender na estatística descritiva, começando pela distribuição de frequência. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bem, a distribuição de frequência é uma forma de organizar e sumarizar um conjunto de dados, mostrando os números de vezes que cada valor ou intervalo de valores ocorre em um conjunto de dados. Basicamente, ele transforma dados brutos em uma tabela ou gráfico, facilitando a visualização de como os valores se distribuem. Existem dois tipos de distribuição de frequência. A frequência simples mostra quantas vezes um determinado valor específico aparece nos dados, e a frequência agrupada agrupa os dados em intervalos ou classes. Tem literaturas que utilizam uma denominação e outras utilizam outra. E conta quantas vezes os valores dentro de cada intervalo aparecem. Então, basicamente, existem essas duas. Termos importantes. Frequência absoluta. O número de ocorrências de um determinado valor ou intervalo. Nós veremos isso na prática. Frequência relativa. A porcentagem de ocorrências que dê um valor em relação ao total de dados. Frequência acumulada, a soma das frequências até o determinado valor ou intervalo. Quando utilizar a distribuição de frequência? Para resumir dados, quando você tem um conjunto de dados grande e deseja entender como eles são distribuídos. Analisar a dispersão, identificar onde a maioria dos dados estão concentrados se existem valores extremos, outliers. Comparar conjuntos de dados, facilitar a comparação entre diferentes grupos de dados, permitindo uma análise clara das diferenças. E em resumo, a distribuição de frequências organiza dados brutos que possamos visualizar padrões como concentração de valores. Isso é um exemplo. Pode ser expressa em tabelas, gráficos, com valores absolutos ou percentuais. E por fim, ajuda a identificar padrões, tendências e outliers. Em resumo, nós veremos com mais detalhes na prática, na sequência. Mas em resumo é o seguinte. Por exemplo, você tem uma fonte de dados, uma base, né? Uma tabelinha simples aqui no Excel, pode ser na folha, no caderno, não importa. E você tem as idades de 10 alunos, tá? Vai de 10 a 18 anos. Tem lá as idades de 10 alunos. E você quer saber quantos alunos, por exemplo, tem entre 10 e 13 anos? Quantos alunos tem entre 14 e 16 e quanto tem entre 16 e 18? Quantos tem dentro desses intervalos? Utilizando a distribuição de frequência, nós conseguimos identificar. Não só isso, também ver a representatividade, quanto por cento cada grupo representa sobre o todo e muito mais. Agora, vamos deixar aqui de conversa. Eu quis passar para vocês aqui, explicar a teoria, como funciona. Agora vamos ver na prática, utilizando no Excel. Lembrando que eu escolhi o Excel para facilitar a explicação, mas a maneira como eu vou explicar, você pode fazer dentro do Power BI, você pode fazer no Tableau, você pode fazer no caderno, não importa, tá? Só que no caderno vai demorar muito mais tempo, né, para você fazer isso na mão. Mas, sem mais delongas, agora vamos para a prática. Estamos aqui com o nosso arquivo, espero que vocês tenham efetuado o download, tá? E vocês irão na planilha distribuição de frequências, ok? E o seguinte, vou diminuir um pouco o zoom para poder facilitar a explicação, não vou aumentar mesmo, acho que fica melhor assim. Basicamente, é uma tabela com somente uma coluna chamada idade, e eu tenho as idades aqui dos alunos, são várias, essas idades irão até a linha 40, são várias idades. E nós começaremos aqui a fazer a nossa distribuição de frequência, entender todos os conceitos que nós vimos na parte teórica. Então, vamos lá. Primeiramente, tá? Para facilitar, nós precisaremos identificar algumas medidas para auxiliar na construção da nossa distribuição de frequência, tá? Mas antes disso, irei fazer uma distribuição de frequência simples, para não complicar.
Então, o que eu irei fazer? Eu vou exatamente copiar todas essas informações da coluna A. Copiei, Ctrl C. Vou aqui na nossa coluna C, vou colar. E eu tenho idades repetidas. Se nós observarmos aqui, todas esses valores em vermelho são idades repetidas. O que eu irei fazer aqui? Vou selecionar todos os números desta coluna que eu copiei. Dados, remover duplicadas, idade, clicar em OK. Neste momento, ele removeu todos os valores que estavam duplicados. E a quantidade de linhas, que era 39, caíram para 26, porque ele removeu os valores repetidos. Mas o que eu quero fazer é o seguinte: quantos alunos com a idade de 20 anos eu tenho nesse conjunto de dados aqui? 33, 39 e assim por diante. É isso que eu quero fazer. Então vamos lá. Tá? Aqui nós iremos colocar simplesmente esta tabela que nós estamos fazendo agora. É a frequência, a distribuição de frequência simples. Eu não estou fazendo intervalo de classes. Então colocarei diretamente aqui a frequência absoluta, ou seja, a quantidade de alunos que eu tenho de cada idade. Vou aqui na página inicial, pegar a formatação, pincel e jogar aqui ao lado direito. Então temos essas duas colunas. Primeira coisa que eu irei fazer, vou selecionar essas duas colunas até o final, adicionar um filtro, vir na coluna de idade e classificar do menor para o maior para deixar ordenado. Primeiro ponto. Segundo, qual é a maneira manual de se fazer isso, tá? Se você fosse fazer na mão, no caderno. Bem, eu quero saber quantas vezes a idade 18 aparece no meu conjunto. Então eu teria que verificar aqui. Bem, eu tenho uma vez aqui, vou pintar aqui. Tem mais? 18? Não tem. Então é 1. Vou pro próximo, 20. Demoraria muito tempo, né? Imagina você trabalhando com um conjunto de dados no qual você possui 1 milhão de linhas. Como é que você vai fazer isso? Você não vai fazer desse jeito, né? Então, você vai utilizar fórmulas para poder fazer isso. E mais uma vez, para cada tipo de ferramenta que você for realizar essa análise, a função ao ser utilizada será diferente. Se você for fazer um Power BI de uma maneira, no Tableau é outra, no ClickView é outra, no SQL é outra. Tá? Eu estou mostrando para vocês aqui como fazer no Excel a fim de demonstração. Então, o que basicamente eu irei fazer é uma contagem neste conjunto de dados, quantas vezes cada idade aparece e trazer o resultado aqui. Simplesmente isso. Então, irei utilizar a função contar valores. Não é contar valores. Conte C. Contar valores é a outra função. Então, primeiramente, ele vai contar, pede a instrução do intervalo. O intervalo é quais são as informações que eu quero fazer a contagem. Neste caso, é nesta coluna A, onde eu tenho todas as minhas idades. Ponto e vírgula. Qual é o critério? Qual é a idade que eu quero contar? É o 18. Enter. Então ele trouxe uma vez. Então basta eu pegar, tem esse quadradozinho aqui no canto inferior da célula, arrastar até o final, e ele vai arrastando a fórmula. Vou dar um duplo clique e ele já leva a fórmula para tudo. Então o que ele fez para mim? Ele já contou. A idade de alunos de 18 anos só tem 1. 20 anos tem 2. 21 anos tem 3. E assim por diante. Esta é uma distribuição de frequência simples. E para complementar, nós podemos fazer aqui a frequência relativa. Se a frequência absoluta é a quantidade de alunos que eu tenho de acordo com cada idade, a frequência relativa é o seguinte: quantos por cento essa quantidade de alunos de 18 anos representa no montante de todos os alunos? Não sei. Eu vou precisar dividir o total, a quantidade absoluta sobre o total, mas nós não fizemos o total aqui. Então vamos facilitar indo na última linha, depois da última idade, e não são bem alunos, né, porque tem de 65 anos, são idades no geral, e irei realizar uma soma até a célula D2, da D27 até a D2,
onde nós iremos somar a quantidade de alunos. Então, temos, de alunos não, de pessoas. Temos 39. Então, o total tá aqui. Vou colocar com uma cor diferente em negrito. Vou colocar um cinza aqui. Aqui também, cinza e negrito. Ok. Não, nesse não precisa. E temos o total. Agora, como nós calcularemos a frequência absoluta, eu vou na célula que eu quero realizar esta operação, igual, seleciono a quantidade de acordo com a idade, dividido, é o sinal de barra, pelo total. Pressiono a tecla F4 uma vez, ele vai adicionar o símbolo de cifrão no início, antes do nome da coluna, e antes do número da célula, da linha no caso, né? E aí ele vai travar, e quando eu arrastar a fórmula para baixo, todas as demais... aqui em todas as idades ela irá alterar a referência, mas ele ficará fixo aqui no total. Pareceu confuso, né? Vamos exemplificar. Primeiro ponto. Ele, como eu falei, todo percentual é uma fração. Por isso que ele trouxe aqui 0,0. Então, eu irei aqui na página inicial, clicarei em símbolo de porcentagem e vou aumentar, clicando aqui nos zerinhos para a esquerda, 2 casas decimais. Então, um aluno de 18 anos, alunos de 18 anos, pessoas de 18 anos no geral, tem uma representatividade de 2,56 na quantidade total de alunos, de pessoas, que são 39. E esta função que eu falei para você que nós travamos, o que vai acontecer? Eu vou arrastar para a célula de baixo. Arrastei. Olha o que ele fez. Ele pegou a referência que estava na célula D2 e arrastou para baixo D3. Por quê? Porque eu não travei ela. Tá? Então ele arrastou, mas o total ele manteve fixo, porque nós travamos. Aí basta dar um duplo clique e ele vai arrastar para todo o intervalo. Se nós viermos no total, copiar essa fórmula de soma e colar ao lado, e colocar aqui como percentual, ele vai somar. E ele trouxe a nossa frequência absoluta, relativa, que é a divisão entre a frequência absoluta sobre o total. Então, pessoas de 18 anos dentro deste conjunto de dados representam 2,56. De 20 anos, 5,13. De 21 anos, 7,69. E assim por diante. Então, desta maneira que nós fazemos uma distribuição de frequência simples, utilizando simplesmente a frequência absoluta e a frequência relativa. Nós não estamos utilizando intervalo de classes, ok? Essa é a distribuição de frequência simples. Agora nós iremos para a distribuição de frequência de intervalo de classes, ok? Então, nela, precisaremos fazer alguns cálculos preliminares para facilitar como nós iremos definir aqui o nosso limite inferior e o limite superior do nosso conjunto de classes. Parece confuso, mas na prática vocês verão que é muito mais simples do que vocês imaginam. Então vamos lá. Primeiro eu vou escrever, e quero que vocês repitam esse processo, quais são todas as medidas que nós precisaremos calcular, para que depois consigamos construir aqui a nossa tabela de distribuição de frequências de classes. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui como tipo e valor para facilitar. Valor. E o que nós iremos calcular? Frequência total. Ou seja, quantos dados eu tenho aqui na minha coluna A de idades a serem analisadas? Nós já vimos aqui que é 39, certo? Continuando. Quantidade de classes. Quantas classes nós iremos analisar? Menor valor do conjunto. Qual seria a menor idade? Nós já sabemos, ordenando, que seria o 18. E o maior seria 65. Então, vou copiar, colar e substituir aqui pelo maior. Tá aqui. Beleza. Continuando. Qual é a amplitude total? E eu vou explicar cada cálculo, tá? Não se preocupe. E a amplitude do intervalo de classes. Amplitude do intervalo. Ferramentas de análise de dados já fazem todos esses cálculos por trás e já realizam
ali as classes. Porém, vocês precisam entender o porquê e como que eles chegaram nesses resultados. Tudo bem? Então vamos medida por medida antes de construirmos a nossa tabela. No final, o que nós queremos fazer aqui? É ter uma tabela que vai ter aqui um limite inferior e um limite superior. E aqui eu vou ter minha frequência absoluta, por exemplo. Eu vou ter mais informações, mas só para exemplificar. Frequência absoluta. Eu vou ter assim, ó, idades de 18 a 22 anos. Dentro desse intervalo, entre 18 e 22, quantos alunos eu tenho? Eu tenho 7 alunos. Beleza. De 23 a 27, quantos eu tenho? E assim por diante. Então isso que nós queremos fazer no final. Mas não basta eu vir no olhômetro e jogar, vai ser intervalo de 18 a 22, 23 a 27. Existe um cálculo, existe uma conta para você chegar a quantas classes você terá. Será uma classe, 2 classes, 3 classes, serão 10 classes, e quais os intervalos dessas classes. Então por isso que nós precisamos calcular antes. Então primeiro, frequência total. Simplesmente eu posso vir aqui e colocar igual a esse total que nós fizemos. Porque nós temos 39 observações. Ou seja, 39 idades ali no nosso conjunto de dados. Quantidade de classes. Tá? Basicamente, é você tirar a raiz quadrada da frequência total. Ou seja, se eu tenho 39 observações aqui no meu conjunto, eu tenho 39 idades ali. Ao você realizar a raiz quadrada desse valor, você obterá quantas classes você terá. Então, basicamente, eu vou só colocar a função aqui no Excel chamada raiz. Seleciona o número 39. Ele vai trazer aqui que você vai distribuir em 6 classes. Porém, não dá para distribuir em 6,244998 classes. Então, neste cenário, nós utilizamos o arredondamento para arredondar para cima ou para baixo. Então, antes da raiz, eu vou colocar um arred. Ele vai fazer um arredondamento. Ou seja, se é 6,49, ele vai arredondar para 6. Se for 6,5 para cima, ele vai arredondar para 7. Ok? Aí ele pergunta depois quantos dígitos após o ponto e vírgula você quer arredondar. 0. Então, ele arredondou para 6. Porque era 6,24. Então, arredondou para 6. Se fosse 6,54, arredondaria para 7. Qual é o menor valor do nosso conjunto de dados? Nós já vimos que é 18, mas eu posso utilizar uma função aqui chamada mínimo ou menor, mas eu utilizo o mínimo. Vou no meu conjunto de dados, seleciono a coluna, fecho a informação. Ele fecha com parênteses, ele já trouxe que é 18. Eu quero agora o maior valor, só digitar máximo. Vou na coluna, nós já vimos que é 65. O mínimo é esse 18 e o máximo é esse 65. Só que como eu estou avaliando o conjunto de dados como se eu não tivesse feito essa tabela, por isso nós utilizamos fórmula. Amplitude total. Qual é a distância entre o maior e o menor valor? Ou seja, 65 menos 18. Então você pega esse intervalo. Essa é a amplitude de 47 anos entre a maior e a menor idade. Maravilha. Agora, qual vai ser a amplitude do intervalo de classes? O que significa isso? Lembra que nós vimos aqui nossa tabela de distribuição de frequências? Antes de fazer essa última informação, já vamos montar ela aqui do lado direito. Nós iremos calcular o limite inferior, o limite superior, a frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência relativa acumulada. Frequência relativa acumulada. Então isso é que nós iremos fazer, certo? Vou aumentar um pouco a largura aqui para ficar melhor. Tá aqui. O que é essa amplitude do intervalo de classes? Se eu sei que o meu menor valor do meu conjunto é 18, vou até aumentar aqui, ó. Vou colocar uma coluna à direita. E aqui eu vou colocar, por exemplo, classes.
Aqui eu não falei que são 6 classes, então teria a classe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serão 6 classes. Dentro de cada classe eu vou ter um limite inferior e superior de idade. Sempre aqui no limite inferior vai ser o menor valor do meu conjunto, então é o 18. E no meu limite superior vai ser o maior valor do meu conjunto, que é o 65. Aqui nós não iremos utilizar essa fórmula, tá? Aqui no final nós utilizaremos outra, mas só para exemplificar. E eu tenho que fazer o quê? O intervalo entre cada um deles sejam iguais para que no final aqui o limite superior seja 65. Então vamos supor que fosse 22, aqui de 23 a 26, de 27 a 30 e assim por diante. Eu não posso fazer isso no olhômetro, eu preciso calcular para saber. A diferença do limite inferior e superior é o intervalo de classes da amplitude. Então, nós precisaremos calcular. Tá? E como calcula? É muito simples. Nós já temos aqui a amplitude total e tem uma quantidade de classes. Então, basicamente, você pega aqui a amplitude total, divide com a barra pela quantidade de classes. Ele trouxe aqui para nós, que são 7,8333 anos para cada intervalo. Então, se eu já sei que o meu limite inferior é 18, o meu superior da primeira classe, basta eu somar o 18 mais aqui a amplitude do intervalo de classes. E como nós já aprendemos, basta apertar a tecla F4 ou colocar 2 símbolos de cifrão entre a letra e o número, a letra da coluna e o número da linha. E ele vai trazer aqui para nós 25,83. Para ficar uma melhor visualização, vou selecionar essas duas colunas. Virei aqui em número, esses 3 zeros aqui seriam números do separador de milhar. Vou clicar nele e deixar com 2 casas decimais, cada um dos limites. E aí, basta agora você fazer o seguinte, para poder automatizar esse processo. Vou remover a última informação que eu coloquei aqui, que é o limite superior. E o limite inferior da próxima linha, ele sempre será igual ao limite superior da linha anterior. Então, basta você colocar um igual, sem travar, sem nada. E o limite superior será sempre o limite inferior mais o intervalo de classe. Aperta F4 para travar. Feito isso, eu não vou precisar mais ficar digitando essa fórmula. Eu simplesmente seleciono essas duas células aqui da linha da segunda classe. Venho aqui nesse ícone aqui, nesse retângulo que eu tenho na borda das células que eu selecionei e arrasto até embaixo. Então note que no final ele deu 65 exatamente. Então a primeira classe tem intervalo de idades de 18 a 25,83, o segundo de 25,83 a 33,67 e assim por diante, até que a última classe seja exatamente 65, que é o maior valor do conjunto. Maravilha? Maravilha. E agora, como que nós poderemos fazer esse cálculo, tá? É o seguinte. Sempre será, a partir da primeira linha, as idades que são maiores ou igual ao limite inferior e menor ou igual ao limite superior. Ou seja, se a idade for de 18 até 25,83, eu vou contar quantas pessoas possuem essa idade e colocar aqui. Na próxima linha é o seguinte: quantas pessoas têm mais de 25,83 anos e tenho até 33,67 anos. Aí eu conto aqui e assim por diante. Se eu fosse fazer na mão, o que eu ia ter que fazer? Pô, essa idade aqui tá entre 18 e 25? Tá, então é 1. Essa tá? Não. Essa tá? Não. Não. Aí eu venho pra essa, 18 anos. Tá, agora são 2 idades. Pô, muito trabalho, né? Convenhamos. Então o que nós iremos fazer? Utilizaremos uma contagem, utilizando o cont.sys, porque nós faremos 2 regrinhas. Eu quero contar aqui na minha coluna A as pessoas que têm nesta primeira classe somente idade maior ou igual a 18 anos. Então, para poder colocar essa função, eu abro aspas duplas, coloco o símbolo de maior, igual, fecho aspas duplas, concateno com o e-comercial e seleciono a data. Então, estou falando, conte a quantidade de pessoas lá naquele conjunto que tem a idade maior ou igual a 18. Ponto e vírgula. Qual é o segundo critério? Tem que ser menor ou igual ao limite superior, certo?
Então, nós precisaremos ir novamente na coluna A, selecionar ela de novo, porque eu quero fazer essa mesma contagem. E agora, que seja menor ou igual. O processo é o mesmo. Abro aspas duplas, menor ou igual, fecho aspas duplas, e comercial, a idade superior. Neste momento, ele fará a contagem e verificará quantas pessoas estão dentro dessas idades. 8. Isto é aplicável somente para a primeira classe. Aqui é classe e não classes. Para a segunda classe, eu posso arrastar a fórmula? Posso, mas aqui eu preciso modificar. Porque o limite inferior, aqui, ele não pode ser maior ou igual. Ele tem que ser somente maior. Então a idade tem que ser maior que 25,83 e menor ou igual a 33,67. Ela não pode ser igual. Então aqui eu apago o igual. Eu deixo, se ela for maior que o limite inferior e menor ou igual ao limite superior, conte para mim. Então ele contou. Agora sim eu dou um duplo clique para ele arrastar a fórmula para todo mundo. E a soma de todas essas frequências absolutas no final tem que dar 39, que é essa frequência total que nós calculamos. Vamos verificar se realmente isso que aconteceu. Antes disso, vou arredondar aqui para 2 casas decimais para não ficar um número muito grande, né? Vou alinhar à esquerda. Vou colocar geral e vou colocar número e arredondar à esquerda. Beleza. Então vamos fazer a soma, né? Igual soma. Eu vou somar todas essas células aqui da frequência absoluta. Vamos ver se vai dar 39. 39. Então tá correto. Para facilitar, eu vou mesclar essas células. Então vou selecionar essas 3. Venho aqui na página inicial, clico em mesclar e centralizar e vou escrever total. Eu vou pintar de cinza e colocar o negrito para poder destacar dos demais. E o que seria a frequência relativa? É o que nós já vimos. Basta dividir a frequência absoluta pelo total e trava essa forma. Vamos colocar aqui o percentual, dá um duplo clique, ele já colocou a fórmula para todo mundo. Se eu vier no final copiar e colar essa fórmula e alterar para percentual, tem que dar 100% a frequência relativa, deu 100%. Então, o que significa até aqui essa análise? Que nós realizamos essa análise utilizando 6 classes, tá? Que o intervalo de cada classe é 7,83 anos e que 18 até 25,83 anos eu tenho 8 pessoas que representam 21%. A segunda classe é a classe que eu tenho a maior quantidade de pessoas e a maior representatividade percentual. Tenho 10 pessoas com 26%. E assim por diante. E aqui eu consigo verificar dentro de cada classe qual é o percentual de representatividade de cada uma delas. E a frequência acumulada, simplesmente ela vai somando dos percentuais e trazendo o valor aqui. Então, por exemplo, a primeira célula sempre vai ser igual à frequência relativa. Na frequência relativa acumulada será sempre igual à frequência relativa na primeira classe somente. Na segunda, o que ela irá fazer? Irá somar a frequência relativa da classe 2 com a classe 1 e vai trazer o resultado. Na terceira, vai somar a frequência relativa da 3, da 2 e da 1 e assim por diante. Então basta eu pegar aqui a frequência relativa da classe 2 e somar com a frequência relativa da classe anterior, 46%. Não é bem 46, né? Porque se aumentar 2 casas decimais, aqui é 20,51, a segunda é 25,64. Por isso que é importante tomar cuidado com o arredondamento, porque arredondamento muitas vezes engana a gente. Vou tirar o arredondamento aqui também. Agora, basta nós arrastarmos para a terceira linha. O que ele fez? Ele trouxe 58,97. E isso significa o quê? Que as 3 classes juntas, a 1, a 2 e a 3, representam 58% do conjunto de dados. Então, 58% das pessoas estão entre 18 e 41 anos. 58%. E assim por diante. Até chegar aqui o acumulado de 100%. Então, se nós utilizarmos a regra de Pareto, entendendo que 80% dos resultados estão em 20% dos valores, se eu observar aqui, o 80% do meu conjunto vai até a classe 4, porque a classe 5 ultrapassa. Então ela tem que ser menor ou igual a 80, né?
Então isso significa o quê? Que 80% das idades do meu conjunto de dados são entre 18 anos e 49 anos. Então, desta maneira que nós conseguimos fazer a nossa distribuição de frequência de classes. E para isso nós precisamos calcular as medidas anteriores, que é a frequência total, a quantidade de classes, o menor valor do conjunto, o maior valor, a amplitude total, a amplitude de classes, para poder calcular o limite inferior e superior, e depois fazer o cálculo da frequência absoluta, da frequência relativa e da acumulada também, para poder dar uma melhor perspectiva da sua análise. E provavelmente você já deve ter visto muito isso, por exemplo, uma tabela de vendas de produtos, onde você tem o produto, você tem o valor dele vendido, você poderia substituir, ao invés de contar a quantidade de produtos, somar o valor de venda desses produtos, e a frequência relativa ao percentual de representatividade daquele produto, quantos por cento aquele produto representa sobre o total de vendas. Isso, você está fazendo uma distribuição você está utilizando o conceito de distribuição de frequências para poder analisar na tabela. Provavelmente você já fazia isso, mas não sabia o conceito por trás. Então agora você tem também embasamento estatístico para poder chegar no resultado e verificar se de fato está correto ou não. Maravilha? Essa aula ficou um pouco extensa, tenho total ciência disso, mas eu quis passar detalhadamente também como fazer aqui na ferramenta Excel. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.